Aí no seu celular, onde provavelmente você deve estar vendo esse vídeo agora, com certeza tem uma coisinha minúscula, menor que um dedo, mas que guarda uma tonelada de informação. É foto, é vídeo, é jogo e por aí vai. Estou falando dos cartões de memória, esses chips tão diminutos, mas ao mesmo tempo tão importantes e indispensáveis para qualquer um. Mas você sabe como eles evoluíram até chegar no que são hoje? Não? Então está na hora de saciar sua sede de curiosidade e descobrir como a tecnologia do armazenamento portátil maturou e evoluiu até se tornar o que conhecemos hoje. Isso e muito mais no episódio de hoje de BGT.doc. Então, como dizia o saudoso Goulart de Andrade, vem comigo! As origens. Antes de chegar nos dias de hoje, a gente tem que voltar uns bons anos no tempo. 65 anos, mais precisamente, com o lançamento do primeiro disco rígido do mundo, o IBM 350 RAMAC, de 1956. Essa sigla RAMAC significa Random Access Method for Memory and Accounting Control, método de acesso randômico para controle e contabilidade de memória. Esse trambolho aí pesava mais de 1 tonelada, tinha a altura de uma pessoa média e armazenava impressionantes 4 megabytes. Você não ouviu errado, 4 mega. Sim, é esquisito chamar essa coisa gigante de HD, né? Mas ele teve um grande papel no desenvolvimento da computação, sendo ele o primeiro passo rumo ao desenvolvimento da memória portátil. E claro, com o passar do tempo, modelos mais novos foram aparecendo, ainda grandes, mas com mais capacidade, muitos pela IBM. Sim, sempre ela, como os modelos 1311 e 2314. Foram avanços importantes e logo se notou a necessidade de tornar o armazenamento de dados compacto à medida que as mudanças de tecnologia mundial exigiam. Aí chegamos no disquete. Sim, o clássico disquete. Quem não se lembra, hein? Os primeiros eram enormes. Um dinossauro, sem brincadeira. Mas foram diminuindo, ganhando capacidade e principalmente muito mercado, chegando a ser o principal meio de armazenamento de dados durante todos os anos 80, 90 e até um pedacinho dos 2000. Ah, teve também a memória bolha, essa que surgiu no finalzinho dos 70. Tinha esse nome porque ela guardava essas informações em uma espécie de camada com espaços microscópicos em sua superfície, literalmente pequenas bolinhas de dados. Chegou a ter uma certa notoriedade, mas não durou muito tempo não, mas contribuiu de forma importante. Daí começa o conceito da memória flash, fundamental para o surgimento dos cartões de memória que a gente tanto conhece hoje. A invenção da memória flash e os primeiros modelos de cartão. A memória flash, base para os cartões de memória de hoje, foi inventada por um japonês, Fujio Masuoka, em 1980. Passou alguns anos em universidades e laboratórios pelo mundo e só se tornou disponível ao público a partir de 87 através da Toshiba. Um dos primeiros formatos, se não o primeiro de todos, foi o PCM-SIA. À época, ele era dominante no mercado. Hoje, presente apenas em aplicações muito, mas muito específicas. A partir de 94, versões menores com maior capacidade de dados começaram a aparecer. São eles o Compact Flash, Smart Media e o Miniature Card. Esses formatos ficaram populares principalmente no ramo da fotografia, ao passo que as primeiras câmeras digitais chegavam ao mercado no final da década. Por um breve tempo teve também uma concorrência com os primeiros modelos de pendrive. De todos eles, o CF ficou bem conhecido, se tornando padrão da época para a fotografia digital, mas tinha armazenamento um tanto que limitado. Muito rapidamente seria superado por formatos concorrentes, mais robustos e com possibilidades maiores. O célebre formato SD. O hoje famoso padrão SD Secure Digital chega no começo desse século, o século 21, com a proposta de atender todos os nichos, desde os celulares, os PDAs, também chamados de palm tops, até as aplicações mais exigentes e profissionais. E claro, também as câmeras digitais. Nesse meio tempo, outras empresas também lançaram seus formatos, como o Multimedia Card, MMC, o Memory Stick da Sony usado no PSP e o XD Picture Card, criado pela Fujifilm em parceria com a Olympus, uma fabricante de câmeras.
A partir de 2005, o formato microSD deu as caras. Com certeza você deve ter um aí, agora, no seu celular. Ele se tornou padrão para aparelhos portáteis de todo tipo, não se limitando só aos celulares, mas também alguns videogames portáteis, entre eles o obscuríssimo Gizmodo e o Nokia N-Gage, um misto de celular com console lançado em 2003 e que não deu muito certo. A propósito, era um dos meus sonhos de consumo na época, na inocência dos meus 7 anos. E eu sou amante da Nokia, tá? E o Nintendo DS também usou o mesmo princípio, mas com a tecnologia e design totalmente próprios. Algo semelhante dá pra ver hoje em dia no Nintendo Switch, que também utiliza a tecnologia do cartão de memória como mídia para os games e para o armazenamento. E as evoluções do formato SD não pararam por aí. Em 2006, rompemos a barreira dos 4 GB. 4 anos depois, chegamos ao limite de 32 e superamos. E assim a coisa foi indo, crescendo e crescendo. Hoje temos até mesmo cartões com até 1 tera. Imagina só, 1 terabyte na ponta do seu dedo. Simplesmente impressionante. E mais recentemente, a Huawei anunciou uma versão ainda menor e mais robusta, chamada NanoCard, do tamanho de um chip de celular. Os primeiros modelos devem guardar até 128 GB. Mas é claro que muito em breve essa barreira vai ser ultrapassada. O cartão de memória nos consoles. Eu já falei antes que o Nintendo DS e o PSP usam cartões de memória como meio de guardar os jogos e também de guardar informações, certo? Mas você sabia que esse lance de usar cartão de memória em videogame já vem de muito tempo? É isso aí, o primeiro a usar algo do tipo foi o Neo Geo, sim, ele mesmo, o clássico, lá em 1990, tanto que a versão de fliperama, MVS, como a versão de casa, AES, usavam para guardar os high scores e progresso dos jogos que a gente ia jogando, algo bem à frente do seu tempo, mas que só se tornou norma quando o PlayStation chegou. E aí não deu outra, o Memory Card pegou e virou febre. Todo videogame dali em diante teria o seu meio de guardar os saves dos jogos, o Controller Pack no Nintendo 64, o Backup Cartridge no Sega Saturno, o VMU do Dreamcast e por aí vai. Quando o PS2 chegou em 2000, aí que o Memory Card explodiu de verdade. Várias versões apareceram, algumas bem diferentonas e com capacidade muito maior do que os 8 MB originais que a Sony oferecia. Eu mesmo tenho um PS2 há quase 15 anos, vai ver até mais, e com ele o Memory Card que guardo com muito carinho, junto dos saves de GTA, Need for Speed, Black e vários outros. E o que esperar do futuro dos cartões de memória? Tamanhos cada vez menores, velocidades e capacidade de dados ainda mais absurdas. É um futuro que parece promissor e que nós, amantes da tecnologia e da inovação, estamos esperando ansiosamente para testemunhar. E com isso o vídeo vai ficando por aqui. Valeu demais por me acompanhar. Curtiu o conteúdo? Fica aí à vontade, deixa o seu like, diz aí o que você achou. Primeira vez aqui no canal? Se inscreve e marca o sininho aí, porque o canal está chegando nos 100 inscritos e eu conto com você para chegar nessa marca. Não deixe de me acompanhar também nas redes, estou no Face, no Insta e no linklist.bio/BrunãoGameTech. Por enquanto vou vazando, mas em breve estou voltando. Um abraço forte para você, se cuide, fique bem e até mais. Tamo junto. Fui.